Eu vou falar uma coisa que talvez deixe muita gente irritada, mas eu acho que a maioria das pessoas entendeu completamente errado a Miranda Priestly durante quase 20 anos. Sério, porque convenhamos, galera, talvez ela nunca tenha sido uma vilã e talvez também ela nunca tenha sido um ícone. Na verdade, depois de assistir o Diabo Veste Prada 1 e o Diabo Veste Prada 2 seguidos, digamos que eu cheguei numa conclusão meio desconfortável. A Miranda Priestly talvez seja uma das personagens mais tristes do cinema moderno. E não é por causa de romance, não é por causa de drama familiar, mas por conta de uma coisa muito pior. Ela conseguiu praticamente tudo: dinheiro, poder, prestígio, influência, respeito, mas talvez tenha perdido a única coisa que realmente importava no caminho. E o mais estranho, a gente passou anos e anos achando ela a pessoa mais inspiradora do mundo. Transformou a mulher num símbolo de sucesso, quase um manual de como impor respeito, quando talvez o Diabo Veste Prada tivesse tentando avisar exatamente o contrário. Porque olhando os dois filmes juntos, a pergunta já não é mais como virar Miranda Priestly, mas sim quanto da sua vida você precisaria destruir para conseguir virar alguém como a Miranda Priestly. E sinceramente, a resposta é muito pior do que parece. Então já fica o aviso, hoje tem um pouco aqui de spoiler aqui dos dois filmes, do começo até o final do vídeo, porque eu quero fazer uma coisa um pouco diferente aqui. Não é resumir uma história, não é explicar cada cena, e muito menos fazer um vídeo de curiosidade. Hoje a gente vai tentar entender uma coisa bem mais interessante. Como uma mulher que parecia ter absolutamente tudo tenha acabado completamente sozinha. Tem uma coisa muito curiosa sobre a Miranda. A tua opinião sobre ela muda conforme tu envelhece. Isso é muito massa. Porque quando muita gente assistiu o Diabo Veste Prada pela primeira vez, lá em 2006, provavelmente a maioria era adolescente ou muito novo. E naquela época parecia simples. A Miranda era a vilã. Fim de papo, acabou. A chefe impossível, a mulher cruel. Aquela pessoa que claramente conseguia transformar uma segunda-feira normal num evento traumático. E convenhamos, né, galera? O filme meio que quer que você pense isso do começo ao fim. A primeira entrada da Miranda parece realmente cena de vilão de filme. Parece o Thanos aparecendo. É quase engraçado. Ela nem apareceu ainda. E já tem adulto entrando no modo sobrevivência. Tem gente correndo, tem gente desesperada, gente reorganizando revista ali como se tivesse desarmando uma bomba, praticamente uma catástrofe corporativa ali dentro da empresa. Só faltava aparecer um alerta bem grandão. Atenção, Miranda Priestly detectada no prédio. E aí entra Meryl Streep fazendo uma das melhores atuações da carreira dela. Porque ela consegue um negócio muito difícil. Ela faz tu sentir medo da Miranda e facinho ao mesmo tempo. Quer odiar aquela mulher, mas também tu quer assistir ela, quer entender ela. E talvez num momento meio questionável da tua vida, até queira ser ela. E aqui é onde mora o grande truque do filme. Que eu acho que muita gente confundiu uma coisa. A gente confundiu competência com felicidade. Preste atenção nisso, porque essa ideia muda completamente a forma como tu vai enxergar a Miranda até o final desse vídeo aqui. Porque sim, a Miranda é brilhante e isso nem entra em debate. A mulher é absurdamente competente. Ela entende de moda num nível quase sobrenatural. Consegue prever tendências, mexe no mercado, controla a influência. Ela tem presença. Enquanto metade das pessoas parece improvisar a vida adulta, a Miranda passa a sensação de alguém que nasceu sabendo exatamente o que fazer. Personagens assim é que chamam a atenção, né? Que fascinam o público. Só que tem um detalhe estranho. Quanto mais velho tu fica, menos tu quer ser a Miranda e mais tu começa a sentir uma certa pena dela. Mas calma aí, porque antes da gente entrar nessa parte realmente triste da personagem, tu precisa entender uma coisa que o filme já vem tentando mostrar e quase ninguém percebeu. A Miranda nunca foi o problema principal. Ela era o sintoma. Eu sei, dizer isso parece uma coisa absurda. Principalmente se tu já teve algum chefe ruim. Porque olhando rápido, é bem fácil concluir. Claro que a Miranda é o problema. Ela humilha o funcionário, faz pedido impossível, trata a gente como se fosse peça descartável, consegue fazer um adulto formado entrar em crise por conta de um café errado. Então, como assim ela não era o problema? Porque quando tu reassiste o Diabo Veste Prada, prestando atenção em cada coisa, tu percebe aquele detalhe desconfortável. Ninguém naquele ambiente parece saudável. Ninguém. A Emily vive num estado permanente de ansiedade. A mulher parece estar a 3 minutos do colapso o tempo todo. Ela não trabalha, ela sobrevive. Tudo gira em torno de agradar a Miranda. A validação daquela mulher virou combustível emocional. E honestamente, isso já diz muita coisa sobre aquele ambiente. O pobre do Nigel talvez seja um dos personagens mais interessantes do filme
justamente porque ele parece ter entendido o jogo. Ele sabe exatamente como aquele mundo funciona. Sabe o preço, sabe as regras, sabe quem ganha, quem perde, mas tem ali uma tristeza escondida nele, como alguém que ama aquele universo, mas também já entendeu quanto ele pode ser cruel. E aí, claro, a gente tem a Andy Sachs. A Andy talvez seja a peça mais importante para entender a Miranda, porque ela entra na história funcionando como agente. Ela olha aquele mundo e pensa, isso aqui é ridículo, e honestamente ela não tá errada. Só que o filme vai trazendo uma coisa muito inteligente. A Andy começa a mudar devagar, quase sem perceber. Primeiro muda a roupa, depois muda a prioridade, depois muda o comportamento, depois muda valores, até chegar no momento que tu olha pra ela e pensa, meu Deus, ela tá virando outra pessoa. E aqui tem uma coisa assustadora. Isso acontece muito na vida real. Muito. A pessoa entra no trabalho jurando que nunca vai virar aquilo. E aí passa 6 meses, depois 1 ano, depois 3. Quando percebe, já tá reproduzindo exatamente aquilo que criticava. Normalizando absurdo, aceitando pressão, vivendo cansado, aceitando que sofrer é um sinônimo de sucesso. Talvez essa seja a crítica mais inteligente do primeiro filme. O problema nunca foi só a Miranda. A Miranda era a face visível de um sistema inteiro. Um sistema que recompensa um perfeccionismo extremo, que glamoriza a exaustão, que vende burnout como ambição. E aqui vem uma pergunta meio desconfortável. Será que a Miranda criou esse sistema ou só aprendeu a sobreviver a ele? Porque essa diferença importa e muito. E calma, porque é aqui que o segundo filme muda completamente o personagem. Porque pela primeira vez, a Miranda parece estar enfrentando uma coisa que ela não consegue controlar. E talvez seja o primeiro momento que ela parece estar vulnerável. No primeiro filme, a Miranda parece quase que sobrenatural. Sério. Ela fala baixo, nunca perde controle, nunca demonstra insegurança, nunca hesita. É quase como se ela tivesse 10 passos à frente de todo mundo. E isso cria uma imagem muito forte. A ideia de uma mulher absurdamente inabalável. Só que tem um momento no primeiro filme que quebra isso. E muita gente esquece dessa cena. É a parte do divórcio. Porque ali, pela primeira vez, a Miranda deixa escapar alguma coisa. Uma rachadura pequena, mas suficiente. Tu percebe ela cansada, que ela tá magoada, que é alguém tentando manter a postura enquanto a vida pessoal tá claramente desmoronando. E a reação da Andy naquela cena é muito importante, que é a primeira vez que ela não vê a Miranda como um chefe, ela vê uma pessoa, e talvez seja a primeira vez que o público também. Another father figure. Só que o segundo filme pega essa rachadura e transforma numa fratura inteira. Que agora a gente não tá mais falando de casamento. A gente tá falando de uma coisa muito pior pra alguém como a Miranda. Irrelevância. E eu acho genial como o segundo filme trabalha isso. Porque a grande ameaça pra história não é uma pessoa, não é um rival, não é alguém querendo derrubar a Miranda. É simplesmente o mundo. O mundo mudou. A revista mudou, o mercado mudou, a forma de consumir moda mudou. Isso veio com a internet, a nova geração mudou tudo. Pela primeira vez, a Miranda parece estar jogando um jogo que ela não consegue controlar todas as regras. De novo, preste atenção nisso, porque talvez essa seja a parte mais triste da personagem inteira. Que eu acho que a Miranda sempre acreditou numa coisa: se eu trabalhar o suficiente, eu consigo controlar tudo. Só que tem uma coisa que nem dinheiro, nem status, nem o perfeccionismo consegue controlar: o tempo. E é aí que a Miranda começa a parecer profundamente humana. Porque pela primeira vez, ela parece alguém tentando impedir o inevitável, né? E é nessa hora que ela cai na real. É nessa hora que a personagem desenvolve, que ela aprende de uma vez por todas. E ela percebe que ela não pode fazer tudo só. Ela percebe que ela realmente precisa reconhecer as pessoas, quem tá ao redor dela, quem trabalha junto com ela. E que em algum momento ela vai precisar parar. E é justamente isso que o filme passa. A Miranda não é só um personagem de filme. Ela é o retrato de muitas pessoas que não aceitam a passagem do tempo e a passagem de bastão. E talvez essa seja a maior lição dessa história. Mas ainda bem que a Miranda aprende. E ainda bem que ela começa a reconhecer as pessoas. Talvez seja isso que o mundo precisa. E galera, esse foi o primeiro vídeo do nosso novo quadro aqui que eu criei. Eu vou falar de alguns personagens que evoluíram, contar a história de alguns personagens, mas eu acho uma ideia legal pra gente falar de alguns personagens marcantes aí. Eu vou trazer mais personagens, vou tentar fazer esse formato e saber se vocês gostam. Se vocês já gostaram desse vídeo, deixa um comentário aí. Se não for inscrito, se inscreve no canal, que é muito importante. Trago vídeo toda semana aqui. Falo de séries, filmes, falo também muito de Michael Jackson, posto muitos shorts durante a semana, então se inscreve para continuar acompanhando aqui o canal. Muito obrigado por ficar até aqui, até a próxima, tchau.